meu amigo, seja muito bem-vindo ao canal Vida dos Santos. Peraí, você não está inscrito ainda? Então se inscreve no canal. Tá perdendo tempo? Se inscreve, ativa o sino que quando tiver próximas postagens você já fica sabendo e você já reflete sobre a vida de um santo. Afinal, o objetivo desse canal é postar todos os santos, contar a história de todos os santos. Ah, se você tem algum santo que você não conhece a história e quer saber, digita aí, deixa nos comentários que eu vou atrás da história para você. Hoje vamos falar de um santo muito conhecido. São Bartolomeu foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo. Seu nome vem da língua aramaica e faz uma referência ao nome de seu pai. Bartolomeu vem de Bar Talmai e significa filho de Talmai. As narrações bíblicas não enfocam São Bartolomeu de maneira especial, a não ser numa passagem do Evangelho de João. As passagens bíblicas limitam-se a citar seu nome entre os 12 escolhidos por Jesus. Sabe-se, porém, através dos evangelhos, que Bartolomeu é o mesmo apóstolo Natanael, citado em outros trechos evangélicos. Isso fica bastante claro quando se faz uma comparação entre os evangelhos canônicos. Natanael é um nome que quer dizer Deus deu. Este nome ganha um novo sentido se observarmos que Natanael veio de Caná da Galileia. Lá ele presenciou o primeiro milagre de Jesus. Ele estava nas bodas de Caná. Confere o Evangelho de João 2, 11. Como São João Evangelista nos conta, o discípulo Filipe contou a Natanael que tinha acabado de encontrar o Messias. Então aí ele já começa a aparecer. E disse-lhe ainda que o Salvador vinha de Nazaré. Natanael imediatamente respondeu conforme o conhecimento da época. Ele disse: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Essa pergunta de São Bartolomeu mostra claramente que o Messias, ou o Salvador, era esperado como um grande general, vindo de lugares importantes de Israel, e não de um vilarejozinho perdido aí na Galileia chamado Nazaré. Quando São Bartolomeu se encontrou com Jesus, aquele Messias, né, entre parênteses aí vindo de Nazaré, recebeu do mestre um elogio inesperado. Jesus disse lá em João 1,47: Aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. São Bartolomeu, surpreso, logo respondeu: De onde me conheces? Jesus respondeu, revelando a ele sua messianidade. Antes que Filipe te chamaste, eu te vi quando estava na figueira. Sem dúvida, Jesus faz menção a um momento importante na vida de Bartolomeu, ou Natanael. Sentindo o olhar do mestre, Bartolomeu percebe que aquele mestre realmente o conhece. Depois desse momento, Bartolomeu decide seguir o mestre e faz a sua profissão de fé em Jesus. Ele diz: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Né? Muitas canções foram feitas baseadas nessa frase de Bartolomeu. São Bartolomeu seguiu a Jesus nos 3 anos de vida pública do Mestre em Israel. Ele presenciou os ensinamentos, as ações, os milagres, a morte e a ressurreição de Jesus. Ele estava em Pentecoste, no nascimento da igreja, quando o Espírito Santo veio sobre todos e todos se tornaram missionários corajosos da Boa Nova pelo mundo. Bartolomeu conheceu, lógico, Nossa Senhora e dela certamente aprendeu mais sobre os ensinamentos do Mestre. Assim, cheio do Espírito de Deus, depois de ter sido discípulo de Jesus, ele passou a ser apóstolo. Palavra grega que quer dizer enviado. Ele foi enviado apóstolo em nome de Jesus e fez maravilhas pelo reino de Deus em terras longínquas. Acredita-se que Natanael, ou Bartolomeu, tenha ido para a Índia. Né? Algumas fontes históricas dizem que ele tinha ido para a Índia. Algumas outras fontes dizem que ele teria ido para a Europa Oriental. Então, e fica meio em dúvida por quê? Porque a morte dele, né, se deu na cidade de Albanópolis, hoje chamada de Derbent, na região russa do Daguestão, às margens do Mar Cáucaso. Então fica bem no meio da Europa Oriental com a Índia, mas eu ainda acredito que talvez ele tenha ido mais para a Europa Oriental mesmo. Mas, como os relatos da igreja aí não afirmam se ele foi para a Índia ou para a Europa Oriental, então a gente fica
fica com essa dúvida na cabeça. Lá ele foi martirizado, né? Foi vítima de esfolamento, toda a sua pele, tiraram toda a sua pele. E isso está retratado lá na Capela Sistina. Se você já teve a oportunidade de visitar, né? Relembre na sua cabeça. Se você não teve a oportunidade de visitar ainda, grave bem isso que eu vou te falar, eu vou falar para você, para quando você estiver ali vislumbrando aquela pintura magnífica da Capela Sistina, você possa lembrar de São Bartolomeu. São Bartolomeu está pintado na Capela Sistina ao lado direito, né, de quem está olhando para frente, no lado esquerdo de Jesus, e ele está segurando a pele de seu corpo em sua mão esquerda, e na mão direita tem uma adaga, tipo uma espada mesmo. Instrumento do martírio que ele sofreu. Depois da morte de São Bartolomeu, as relíquias, né, de São Bartolomeu foram transportadas para Roma e hoje estão na igreja lá em Roma, que é dedicada a São Bartolomeu. A festa litúrgica de São Bartolomeu é celebrada no dia 24 de agosto, provável dia de sua morte. As igrejas da Europa Oriental devem sua fé, em última instância, à pregação corajosa de São Bartolomeu, cujos frutos permanecem lá até hoje. Lógico que a gente sempre termina, né, quando possível, com uma oração, e esse santo, que é um apóstolo, não poderia deixar de ter uma oração aqui. Se você está gostou da história de São Bartolomeu, curte aí, já dá um compartilhar aí para você compartilhar com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, compartilhando o status do WhatsApp lá para as pessoas clicarem também. E eu peço que agora você recline a sua cabeça, que nós vamos orar junto com São Bartolomeu para prosperidade, para que nós tenhamos uma vida próspera, como Barnabé teve também ao lado de Jesus. São Bartolomeu, vós que sois o Senhor do vento, vós que fazeis a varri dela sobre a terra fria, vós que fazeis dobrar as árvores e palmeiras com a força de vossa ventania. São Bartolomeu, que comandais os tufões, os furacões e todos os tipos de tempestades. São Bartolomeu, que comandais os ciclones, rasgando com o poder de vossa força, devastando e destruindo, arrebatando tudo que encontrais no caminho, reduzindo os destroços por onde passar, a varrida de vossas forças, atingindo sempre os locais onde Deus quer castigar, pois o homem por natureza é mau, egoísta e pretensioso. Vós, São Bartolomeu, fostes o escolhido por Deus para abalar e castigar os locais que, devem mostrar com mais força a presença de Deus. Pois o homem, na sua infinita ignorância, a cada dia que passa ao lado de Deus, se esquece e passa a se considerar um Deus sobre esta terra fria. São Bartolomeu, fostes escolhido para mostrar ao homem que a força de Deus ainda reina por todos os séculos, e quando o homem ignora por completo a sua presença. Vós, São Bartolomeu, sois a entidade incumbida de mostrar a ira do rei do mundo e como sois conhecidos nos quatro cantos da terra, comandando os tufões e furacões. É que vos peço que carregueis no vosso vento todo o mal, todo o embaraço, toda a amarração e falsidade dos meus inimigos. Por esta noite, ou por este dia, ou por esta manhã, e amanhã por todo o dia, assim seja. São Bartolomeu, rogai por nós.